Olá, gente, bom dia. Estamos começando aqui a nossa live sobre religião, né? Aqui, então, né, espero que vocês se acomodem, né? Começando assim uma segunda-feira um pouquinho diferente, uma segunda-feira mais, digamos assim, discutindo sobre religião. Começando assim uma segunda-feira um pouquinho diferente, uma segunda-feira mais, digamos assim, discutindo sobre religião. Então, bem, sejam todos bem-vindos, né? E por que eu acho importante a gente fazer uma live como essa? Eu até tenho um curso sobre isso, né? Onde eu discuto psicologia e religião, e a gente fala de umas coisas bem profundas aqui. Aqui eu vou falar da mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho mais en passant, um pouquinho mais tranquilo, mais um bate-papo mesmo. E aí, quem quiser tá vindo aqui, tá fazendo qualquer tipo de pergunta, pode estar fazendo. Deixa eu até ver se eu consigo aqui marcar. Como é que eu marco aqui Enfim, né? Então, vamos lá, né? Começando aqui a palestra, né? Primeiro, né, a religião, ela é um tabu. E o que é o tabu? O tabu, ele vem da expressão polinésica, que significa é proibido. Então, tudo aquilo que na nossa sociedade a gente considera proibido, difícil de falar, aqueles assuntos assim mais salgados, a gente chama de tabu. E a gente tem vários tabus na nossa sociedade, né? Sexualidade, morte, preconceito. Por que esses assuntos são proibidos, são considerados proibidos? Porque eles são considerados dogmas, são coisas que as pessoas não gostam muito de discutir. E a sua discussão gera desconforto. Quer ver um exemplo? Morte. As pessoas não gostam de falar sobre morte porque a gente lembra da nossa própria finitude. A gente vai morrer um dia, isso é fato. Todo mundo vai morrer. Só que conversar sobre a morte faria com que a gente revesse muito melhor a vida. Na verdade, a gente iria rever todas as nossas prioridades. Tem muita coisa que a gente perde tempo e que não deveria fazer sentido ao longo da vida, quando você pensa que um dia você vai morrer, mas se você acha, por exemplo, você não considera a morte, você nem pensa sobre isso. Outro assunto que é considerado um tabu, que tem a ver com a morte, é o suicídio. E quanto mais se fala em suicídio, inclusive para as pessoas que estão tentando se matar, melhor é para elas, porque elas podem rever, conversar, falar sobre isso, diminuir a sua angústia. E o que acontece é que a gente evita falar sobre isso. E aí entra aquela questão, né? Tá, por que a gente deveria comentar sobre religião? Já que a religião é um tabu. Na verdade, a minha postura seria, né, pelo menos a minha opinião, é que a gente deveria abordar todos, né, mas simplesmente todos os tabus, exatamente para a gente discutir sobre eles. Veja aqui um exemplo, né? Há algum tempo atrás, nós tínhamos, né, a questão da Santa Inquisição, de queimar bruxas, e tudo isso, toda essa questão de queimar bruxas ou não, isso tinha a ver com a religião. E o fato de a gente poder conversar sobre isso e discutir sobre isso é o que mudou. Deixa eu diminuir a luminosidade, que eu acho que vai dar para vocês verem melhor os slides aqui. Né? Ver se não melhorou um pouco. Né? Acredito que tenha melhorado bastante. Então, discutir o que fez com que a gente pudesse melhorar até a questão das religiões é o fato de a gente poder discuti-las. Né? O próprio Papa na Igreja Católica, o Papa João Paulo II, ele pediu perdão pela Santa Inquisição. Então, houve uma mudança, houve uma reflexão. Né? Eu não estou dizendo para a gente abandonar os dogmas, mas eu acho que sim, a religião deve ser, sim, conversada e discutida. E eu vou falar de vários aspectos da religião, porque tem aspectos muito bons da religião, sim. Tá bom? E aí, olha, como eu costumo fazer em todas as lives, se alguém tiver qualquer tipo de pergunta, pode estar fazendo e eu estou aqui respondendo. Então, vamos lá. Né? Alguns exemplos de tabus. Sexualidade. Então, a gente não fala sobre sexo, sobre incesto, homossexualidade. Então, existem casais que não falam sobre sexo, que é uma coisa extremamente importante. Questão do preconceito. Por quê? Porque nós temos medo de tudo aquilo que nos é diferente. Então, é diferente, a gente tem medo. O preconceito significa que a gente não conhece aquelas pessoas ou aquela sociedade. Então, se a gente não conhece, a gente tem medo.
À medida que a gente passa a conhecer, a gente passa a ter um conceito sobre ela. Então a gente não tem mais um pré-conceito, a gente tem um conceito, a gente tem uma ideia do que é realmente. E morte e suicídio, como eu falei, ninguém gosta de falar sobre morte e suicídio. Mas vamos lá. Quando um psicólogo poderia estar interferindo ou conversando sobre religião? Porque existe dentro da ética do psicólogo que a gente não deve se envolver em assuntos religiosos. A gente não deve falar sobre isso. Então, ainda que o paciente tenha uma religião que seja diferente ou contrária à do terapeuta ou do psicólogo, isso não deve ser abordado dentro da terapia, tá? Até porque a psicologia, ela se coloca como uma ciência do comportamento humano. Agora, a religião, ela interfere e modifica, sim, o comportamento humano. Ela dirige, inclusive. Então, não tem como a gente não abordar a religião, ainda que a gente não influencie. Mas quando é que a gente pode interferir, sim, né? Nos casos do que a gente chama de religiosidade negativa. O que seria a religiosidade negativa? Quando a ênfase na punição está gerando depressão, suicídio, baixa qualidade de vida. Quando gera isolamento, abandono. Tem algumas religiões, por exemplo, que se você de repente sai dela, deixa de fazer parte dela, pedido para que a sociedade, aquela comunidade, exclua aquela pessoa. Então, nesses casos, a psicologia iria interferir. E quando a pessoa abandona um tratamento convencional que a gente sabe cientificamente que é eficaz, como, por exemplo, uma quimioterapia, para simplesmente se dedicar a um tratamento espiritualizado, onde a gente não tem certeza dos resultados. Então, nessas horas, sim, o psicólogo pode estar interferindo, porque entra em questão de vida ou morte. Eu vou dar uns exemplos rápidos aqui de casos clínicos, antes da gente falar da religião em si, onde foram casos clínicos que eu atendi, existem vários, mas esses são alguns interessantes, onde eu tive que interferir em relação à religião, tá? Eu tinha um paciente de 62, desculpa, em que ele se recusava a passar momentos com o filho, a viajar com o filho. Então o filho tinha muito dinheiro, podia levar esse paciente para a Europa, para os Estados Unidos, queria o pai perto, ele ama o pai. Só que o pai não ia, porque, segundo ele, estava contra os princípios bíblicos, da qual ele achava que ele não deveria estar festejando com o filho. Então eu tive que trabalhar porque um dia, né, esse pai ia morrer, e aí? E essa relação com o filho, né? Bom, eu tinha outro também, um paciente de 42 anos, né? Uma paciente que ela apanhava do marido e ela acreditava que ela tinha que aceitar tudo, quieta e passivamente, porque afinal era os desígnios de Deus. Se ela apanhava porque tinha algum motivo, ela devia estar expurgando alguma coisa, ela devia ser pecadora e assim por diante. Então, ou seja, ela estava num relacionamento onde havia uma violência doméstica grave e ela sequer pensava em sair do relacionamento ou entrar na polícia ou questionar o marido porque, segundo ela, era o que Deus queria para ela, tá? Eu tinha um paciente de 38 anos que ele tentou suicídio, né? Porque ele acreditava que ele estava completamente errado. Um paciente de 55 anos que ele estava com câncer e quis interromper todo o tratamento com câncer, que estava melhorando, o tratamento do câncer estava sendo um grande diferencial, ele estava tendo uma melhor qualidade de vida, só que ele achou que o ideal era procurar Deus. Tá? Nada contra procurar Deus, mas o que a gente recomenda é sempre que você faça os dois tratamentos concomitantes. O tratamento espiritual e o tratamento científico. Afinal, se Deus colocou, né, os psicólogos e médicos no mundo, tem algum motivo. Senão não precisava, né? Deus excluía todo mundo, você não precisava fazer quimioterapia, não precisava fazer nada. Deus ia lá e te curava. Mas não é isso que Deus fez. Né? Pelo menos esse, inclusive, é o argumento que eu uso. E eu tive um paciente de 48 anos, que ele sofria de solidão, né, era uma paciente, e uma coisa muito interessante é que ela era uma mulher bonita, atraente, interessante, mas ela vivia em solidão, não havia casado com outra pessoa, porque, segundo a religião dela, ela tinha que casar com alguém da mesma religião. E nós somos seres sociais, nós temos a necessidade de estar junto com outras pessoas. Então isso ia contra a própria natureza humana.
E como todas as pessoas com quem ela conversava dentro da congregação dela, todos eram da mesma religião, e todos tinham a mesma faixa etária dela, ou seja, já tinham todo mundo casado, ela não tinha mais onde procurar gente, né? Onde procurar um marido, por exemplo. E isso foi deixando ela tão deprimida que ela chegava a tentar suicídio. Tá? Então vamos lá, eu vou começar agora a abordar a questão da religião, como funciona a religião na nossa mente, na mente da população, na mente do ser humano, como ela influencia o nosso comportamento, e eu quero deixar muito claro como vai ser discutido essa questão da religião aqui. Então, veja bem, aqui, né, tem até um exemplo do quadro de Michelangelo, né, Deus tocando o homem. Então, veja bem, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós não vamos usar Deus. Deus aqui não vai ser o nosso objeto de estudo. Por quê? Porque não tem como estudar Deus dentro de um rigor mais científico. Porque Deus, ele é onipresente, onisciente, inteligente, então não tem como analisar Deus. Se eu quisesse botar Deus em um laboratório, eu vou fazer determinada coisa para ver se Deus reage. Deus é inteligente, então Deus, se não quiser reagir, ele não reage. Então não tem como a gente trabalhar Deus. Então, só para deixar bem claro, né, na live de hoje, o objeto de estudo vai ser o homem, o ser humano e a mente do ser humano. Então eu não vou trabalhar as questões espirituais ou da espiritualidade, se os fenômenos são ou não reais. Entendeu? Você acredita, então, né, eu recomendo que você já considere como real. Pronto. O que eu vou discutir é como isso mexe com a mente humana. Aí entra uma questão. É claro que em alguns momentos eu vou esbarrar com essa questão mais espiritualizada, com uma questão mais mística, de milagres, e eu vou falar alguma coisa sobre isso também, sobre como isso influencia até na fisiologia do ser humano. Mas aí entra aquela questão, como é que eu vou abordar isso? Aí eu vou abordar com um rigor mais científico. Eu vou usar a navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? Tá? Existia um filósofo inglês chamado William Ockham, e ele, né, de 1285 a 1347. E ele pegou a mesma ideia de Aristóteles, né, há 4 anos antes de Cristo, que era a seguinte: como é que a gente vai fazer, né, para saber se a coisa é verdadeira ou não? A gente usa a navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? Existem 2 teorias, né? Uma é de que as pirâmides foram construídas por seres humanos. E a outra teoria é de que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas, por extraterrestres. Eu não tenho como saber se foi construída por alienígenas ou por seres humanos, eu não estava lá. Mas então, as 2 opções são igualmente válidas? São igualmente possíveis? Não, segundo a navalha de Ockham. Então, como é que a gente vai usar a navalha de Ockham para estabelecer algumas coisas aqui dentro da live de hoje? Vai ser assim: eu já vi um alienígena? Não, eu nunca vi um alienígena. Eu já vi uma nave espacial? Não, eu nunca vi uma nave espacial. Eu já vi algum tipo de artefato alienígena? Não. Eu já vi alguma força alienígena construindo algo? Não, nunca. Agora vamos lá, eu já vi um ser humano? Já. Eu já vi um ser humano construindo algo? Já. Eu já vi ser humanos quebrando pedras? Já. Já vi ser humano colocando pedra sobre pedra? Já. Então, veja bem, dentro da navalha de Ockham, o que acontece? É possível que tenha sido construído por alienígenas, as pirâmides do Egito? É. Mas, de acordo com a navalha de Ockham, eu vou ficar com a opção mais provável. Né? Então, eu já vi pessoas construindo coisas, então é bem mais provável, segundo a navalha de Ockham, que as pirâmides do Egito tenham sido construídas por pessoas. Então esse vai ser o divisor de água que eu vou usar na live de hoje, tá bom? Aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Espero que essa imagem fique bem visível agora para vocês. O que acontece? Eu não sei se vocês lembram, mas existia um programa que era o nome do programa era Os Alienígenas do Passado. Era na History Channel, não? Como é que era? Não era Alienígenas do Passado. Eu acho que era mais ou menos isso, né? Os alienígenas do passado, alguma coisa assim. E era muito interessante porque eles pegavam algumas figuras e afirmavam, historiadores e tudo mais, que aquilo ali era artefato dos alienígenas. E aqui está um exemplo de figuras pré-colombianas. Não sei se está dando para vocês verem bem. Elas foram feitas de ouro e elas são muito semelhantes a aviões.
Então, qual foi a grande dedução dos historiadores que encontraram esses artefatos? Os alienígenas estiveram aqui há 1000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, e inventaram um avião. E os povos pré-colombianos pegaram e representaram no ouro os aviões. E realmente lembra muito aviões. Só que aí vamos olhar os outros artefatos de ouro que eles faziam. E aí você pode ver que os outros artefatos eram sempre animais. Aqui tem um gato, ali um sapo, ali um outro gato. Então você está vendo que são sempre animais que estão sendo representados em ouro. Aí a gente entra numa outra questão que é a seguinte. Veja só que interessante. Olha como é que eram os peixes da região. Os peixes da região eram assim, olha. Então, quando você olha a figura de ouro, ela lembra muito o peixe da região. Aí vamos lá, usando a navalha de Ockham. Todos os objetos de ouro, sem nenhuma exceção, eram animais. Todos. Somente esse era um avião. Só que não existia avião na época. Agora, o peixe da região é muito parecido com esse avião. Pela navalha de Ockham, qual a opção que a gente fica? É bem provável, boa tarde, né? É bem provável que, na verdade, isso aqui seja a representação de um peixe e não de um avião. Então, é só para vocês entenderem como é que vai ser a direção, o rumo que eu vou tomar aqui, tá? Ah, pode ser um avião dos alienígenas? Poderia, mas, segundo a navalha de Ockham, é bem mais provável que seja um peixe, porque todos os outros eram animais. Tá? E aí, vamos lá, né? Nós não vamos abordar aqui assuntos espirituais. Ah, perdeu o início, Alessandra? Claro, a live vai ficar gravada, tá? Pode assistir depois. E como eu falei, quem quiser fazer perguntas, podem fazendo perguntas. Então, a gente vai falar sobre milagres e tudo mais, mas a gente vai dar um olhar científico, né? Não estou menosprezando, nem estou excluindo a possibilidade espiritual, eu quero deixar isso bem claro. Mas como eu falei no início da live, eu não tenho como estudar esses fatores. Então eu vou falar quais foram os estudos que foram feitos, né, da religião e como eles interferem e influenciam na nossa vida. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar dos benefícios. Existem vários benefícios. Inclusive, Tyler Vanderlee, da Universidade de Harvard, ele chegou a várias conclusões em relação aos benefícios, né? Primeiro, você ser religioso e acreditar em alguma coisa reduz o seu estresse. Afinal, se você está nervoso com alguma coisa, você pode rezar, você acredita que alguma coisa vai poder te salvar, nem que seja no último momento, isso diminui o seu estresse, né? Religiosos tendem a ser mais centrados e disciplinados, então isso é muito bom. Você consegue alcançar melhor a paz interior dentro de uma meditação, então a meditação é muito boa e normalmente a meditação está ligada com um aspecto religioso, a oração é uma forma de você estar meditando. Favorece a socialização, porque se você frequenta lugares com pessoas que frequentam, né, que acreditam nas mesmas coisas, você está em comunidade, isso para o ser humano é maravilhoso, porque nós somos seres sociais, nós temos a necessidade de viver em sociedade e você se sente aceito dentro daquela comunidade religiosa, né? Reduz as taxas de depressão, né? Melhora a saúde mental e, inclusive, na terceira idade, dá uma sensação maior de paz, né? E fornece uma estrutura cognitiva melhor para você lidar com os traumas, né? Dependendo da sua religião, Deus sabe o que faz, eu não vou ficar chateado com isso. Ou então, não, eu devo merecer isso, e aí você vai aceitando e vai aprendendo a lidar com aquilo. Ou a facilidade de perdoar, porque Deus falou para você perdoar, então você tem essas boas sensações, né? E aí, vamos lá, né? Outra coisa, houveram várias pesquisas que mostraram, né? Inclusive está aqui o nome do livro, né? Do Ellen Eder, né? Psychology and Physical Benefits of Spiritual Religious Practices, né? Peraí, tem uma pergunta. Pacientes que passam por processo de tratamento longo respondem melhor quando tem uma crença, não é isso? Sim, é exatamente isso, Alessandra. E eu vou comentar daqui a pouco sobre isso, tá?
Eu vou comentar, as pessoas que têm uma crença religiosa, elas normalmente respondem melhor a tratamentos médicos, com certeza, tá? São mais felizes. O estudo, né, de 2009 aponta que crianças que achavam que as suas vidas tinham algum propósito eram mais felizes, porque uma coisa é, puxa, eu tô aqui vivo, pra quê? Agora, a religião, ela te dá um propósito, e isso faz muito bem, faz você se sentir bem, né? E a espiritualidade oferece, né, o que o Emile Durkheim comentava, né, o que a gente chama de tempo sagrado, né, que é um momento de reflexão e calma para a gente. E, claro, vocês já devem ter ouvido falar na pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? Todos nós temos necessidades básicas. E à medida que a gente vai satisfazendo essas necessidades básicas, a gente vai tendo outras necessidades. Então, só para pensar, primeiras necessidades básicas que a gente tem, essas são as necessidades biológicas e fisiológicas. Ou seja, primeira necessidade, você tem fome e sede. Então, se você está com fome ou com sede, você precisa ter essa necessidade saciada. Você saciou essas necessidades, então a sua necessidade passa a ser de segurança, ter um lugar para morar, ter uma casa, saber que o lugar onde você está, onde você mora, não vai ser perdido ou destruído por qualquer coisa, que você ali dentro está seguro. Depois, a necessidade de amor e pertencimento, a necessidade de você pertencer a uma comunidade, fazer parte de uma comunidade. Isso a religião já começa a ajudar também, porque você pertence àquela sociedade. Depois a estima, né? Então as pessoas também tendem a valorizar, te valorizar por você simplesmente você fazer parte daquela comunidade religiosa, seja a religião que for, né? Aí você tem as necessidades cognitivas de ter conhecimento. Eu acredito estar satisfazendo essas necessidades aqui com vocês. Eu vi aqui, Alessandro, que você comentou sobre cardiovasculares, não só as cardiovasculares, como várias outras, tá? E eu vou comentar agora mesmo, tá? As cognitivas, as estéticas, de se sentir melhor, mais bonito, mais magro, mais saudável. Aí tem a necessidade de autorrealização, de você se sentir bem com aquilo que você faz da vida. E, por último, a transcendência. A transcendência é essa necessidade de explicar o porquê. A vida, o mundo, o universo. Isso é a necessidade de transcendência que a religião acaba respondendo, né? Foi Deus, é Deus, nossa vida tem um propósito. Agora, veja bem, gente, isso não significa que, por exemplo, ateus não tenham transcendência. Por exemplo, o Neil deGrasse Tyson, que é um ateu convicto e ele estuda as estrelas e tudo mais, para ele a transcendência é imaginar que nós somos poeira das estrelas, como Carl Sagan falava também. O que significa isso? Nós somos feitos do mesmo material que os astros e as estrelas no universo. E só esse pensamento dava a ele, apesar dele não acreditar em Deus, a sensação de transcendência, de um todo, de um mais. Tá? Então, só para entender que cada um alcança essa transcendência de uma forma. Agora, Alessandra, como você estava comentando, né, e como eu falei, quem quiser realizar perguntas pode realizar à vontade. Sobre religião e saúde, né? Então, segundo o American Journal of Public Health, né, ele estudou 2.000 casos de californianos mais velhos, né, durante 5 anos. E todos aqueles que participaram de serviços religiosos, né, eram 36% menos propensos a morrer de problemas cardiovasculares, melhorava a pressão. Então, veja bem, né, a oração e a sensação de religião, de pertencimento, dava, digamos assim, a amostra, né, pelo menos 33 a 36% das pessoas se sentiam muito melhores. Então, existe, sim, fatores práticos da melhora religiosa. Independente de você acreditar ou não, né, existe sim dentro da ciência. Tá? Como eu falei, eu vou falar de todos os aspectos da ciência. Aí entra aquela questão, religião e sociedade. Como é que a religião ela interfere e muda a nossa questão da sociedade? Gera um senso na gente de identidade social, o que para nós, como animais sociais, é maravilhoso. Você se sentir parte de algo, parte de uma família, parte de um todo, parte de uma religião, isso te dá saúde mental. Pessoas que se aposentam e continuam morando sozinhas, elas morrem logo. Isso é um dado científico. Enquanto que pessoas que continuam morando no seio da família, não, elas vivem mais, vivem por muito mais tempo. Né?
supre a necessidade intrínseca de fazer parte de um grupo e favorece as habilidades sociais. Você está se relacionando com as pessoas. Agora, eu vou voltar no tempo e nós vamos falar dos primórdios do ser humano. Antes de existir cristianismo, antes de existir as igrejas, antes de tudo. Então, como é que era o ser humano na época? Tá? Então, o ser humano usava muito o que a gente chama de aposematismo. O que é aposematismo? São cores que lembram o perigo. Então, por exemplo, vermelho, azul muito forte, violeta muito forte, tudo isso lembra o aposematismo, né, que seria a questão do perigo. Ou seja, são padrões. As cobras corais, por exemplo, as cobras vermelhas com cores mais vivas são mais perigosas. Os sapos com cores mais vivas são sapos mais venenosos. Então, gente, você não sabe o que mas viu um bichinho muito colorido, não toca. Na dúvida, não toca. É provável que ele seja extremamente venenoso. Tá? Então, isso fez com que o ser humano começasse a seguir alguns padrões. É muito vermelho? É muito esquisito? Provavelmente é perigoso. Tá. E por que isso influenciou? Porque isso vai influenciando uma série de outros padrões. E o ser humano, ele tenta identificar que padrões são esses para poder viver. Sabe aquela história do tipo, eu não lavo o meu carro branco, porque se eu lavar o meu carro branco vai chover? É óbvio que, cientificamente falando, não há qualquer relação entre lavar um carro branco e chover. Se fosse assim, a seca no mundo está resolvido. Você enchia de carro branco e lavava num dia, no dia seguinte ia chover. Né? Mas a pessoa não faz isso, né? Usa o que a gente chama de viés confirmatório para usar essa crença. O que é o viés confirmatório? Vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que eu estou pensando numa pessoa muito querida e essa pessoa me liga. Aí quando eu atendo, eu falo, nossa, que coincidência, eu estava pensando em você agora mesmo. Deve ter sido transmissão de pensamento, nós estamos conectados, nossa energia é muito profunda. Não é nada disso. O que aconteceu foi o que simplesmente a gente chama de viés confirmatório ou viés de confirmação. O que acontece? Nesse momento, eu ignorei todas as vezes em que eu liguei para a pessoa, mas a pessoa, enfim, não estava pensando em mim. Todas as vezes que a pessoa ligou para mim e eu não estava pensando nela, que foram várias, mas naquele dia específico, eu pensava nela e ela me ligou, ou ela estava pensando em mim e eu liguei. E aí eu pensei, caramba, olha só que coisa interessante. Então eu ignoro todas as outras milhares de vezes em que situações parecidas aconteceram e não haviam relação, e fiquei ligado nessa. Isso é o que a gente chama de viés confirmatório. Eles são importantes para o ser humano, para a gente entender o mundo. Porque, veja bem, muitas dessas coisas que a gente faz são reais, ajudam a gente a compreender o mundo. Outras, nem tanto. Então, vamos lá, né? Da onde vem isso, essa questão de seguir padrões? Né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de Skinner. Quem foi Skinner? Skinner foi aquele cara que fez aqueles estudos com ratos. E ele também fez um estudo dos pombos e chamou de superstição do pombo. Como é que era o estudo da superstição do pombo? Funcionava da seguinte forma. Ele pegava o pombo, tá? E de forma aleatória, ele tinha uma alavanquinha que dava comida para ele. Né? Então, às vezes, dava comida a cada 2 minutos, de repente dava uma a cada hora, e o pombo ficava tentando descobrir qual era o movimento que ele fazia que gerava comida. Então, se ele levantasse muito a cabeça e ele achasse que aquilo fazia comida, ele ia ficar só levantando a cabeça. Se ele achasse que o bater das asas fizesse com que a comida viesse, ele ia bater mais as asas, e assim por diante. Então, ele criava uma superstição, que ele acreditava que ele interferia na forma como a comida vinha. E, na verdade, era extremamente aleatório. Tá? Agora, por que eu estou falando isso? Porque isso explica todas as nossas superstições e tradições. Entendeu? Por exemplo, sacrifício humano. Né? Muitas religiões antigas tinham a ideia de sacrifícios, até sacrifício humano. Por que aconteceu isso? Provavelmente por causa de algum padrão. Em algum momento, alguém, né, digamos assim, havia uma batalha e alguém morreu ensanguentado num determinado campo. E aquele ano foi o ano em que mais se teve milho. Aí eles fizeram uma associação. O sangue na terra fez gerar o milho. Então, se a gente de vez em quando matar alguém ali na terra, vai gerar milho. Né? Outro exemplo, né? Teve um dia de muita festa naquela tribo e todo mundo dançou. No dia seguinte choveu. Choveu por causa da dança.
E aí, sempre que eles queriam que chovesse de novo, eles faziam aquela dança. Então, eles começavam a tentar acompanhar padrões e acreditavam que aqueles padrões podiam manipular a natureza. Ou então, um determinado rapaz nasceu com uma mancha no rosto. Só que ele se tornou o melhor guerreiro de toda a tribo. Óbvio, ele se tornou o melhor guerreiro por causa da mancha no rosto. Vamos todo mundo pintar o rosto. E assim por diante. Então, são padrões, né? Alguns padrões faziam sentido, como, por exemplo, você vê nuvens negras, vai chover. Esse é um padrão que faz sentido. Como outros padrões, como eu descrevi agora, que não faziam sentido, mas que eles encontravam como padrões. Como eu falei, os padrões são importantes para a gente ter uma compreensão da realidade. Agora, vamos lá, né? Quando eles começaram a entender todos esses padrões, surgiu a grande pergunta: por quê? Por quê? Por que que quando eu jogo sangue na plantação, a plantação vem melhor? Por que que quando eu danço, chove? Por que que quando eu pinto o rosto, eu luto melhor? Só pode ter uma explicação, existe algo mais, existe algo além. E aí eles começaram a criar os deuses. E aí eles criaram os deuses dentro do que eles achavam, do que eles viam dentro da religião deles. Então, numa região deles lá tinha muito chacal, o deus deles tinha um cara de chacal. Eles achavam que gatos eram seres sagrados, porque os gatos eram maravilhosos. Então, os deuses tinham cara de gato. Não, eles achavam que fenomenal são as mulheres. Então, os deuses têm formas femininas. E assim por diante, né? Os melhores pessoas da tribo são guerreiros. Os deuses são guerreiros. Então, eles foram fazendo isso. E aí, isso começou a gerar uma identidade de grupo muito grande. Afinal, todos nós acreditamos na mesma coisa. Vamos para o mesmo lugar depois que morremos. Então, isso deixou o grupo muito mais forte, muito mais poderoso. Favoreceram a conexão. Então, veja bem, olha a grande diferença. Duas tribos em guerra. Uma não acredita em nada. Mas essa tribo aqui acredita que mesmo que ela morra em batalha, ela vai ser premiada. Vocês conseguem perceber que essa tribo aqui, óbvio, vai lutar com muito mais fervor, com muito mais força do que essa aqui. E assim, os religiosos, né, foram se espalhando e dominando todo mundo, né, a crença. E aí a gente entra, né, no que aconteceu no século III, que é o maniqueísmo. O que é maniqueísmo, né? Existia um filósofo persa chamado Maniqueu. E o Maniqueu disse ter recebido a visita de um ser espiritual, que as igrejas, né, católicas ou evangélicas dizem que foi um anjo. E aí, segundo ele, ele afirmou que todas as religiões, todas, né, o budismo, o hinduísmo, o cristianismo, que já existia, eles serviam para uma única função: separar o bem do mal. O que eu quero que vocês entendam é que antes dessa perspectiva, antes de Maniqueu, não tinha uma ideia tão clara de bem e mal, principalmente na religião. Até porque, veja bem, se você for ver os deuses antes de Maniqueu, até inclusive o Deus cristão do Antigo Testamento, ele matava os inimigos com crueldade, né? Jogava bola de fogo nos egípcios, porque eles estavam escravizando o povo dele. Então, não existia essa ideia de que eu estou fazendo mal, eu estou destruindo meus inimigos. Isso se repercute em todas as religiões, né? Por isso que no Antigo Testamento você vê um Deus mais vingativo e tudo mais, até porque era um Deus com um pensamento mais humanizado. Agora vamos lá, as outras religiões, né? Zeus, Júpiter. Zeus descia na Terra e tinha vários filhos. Hércules foi um filho dele. Então eles não tinham essa ideia assim de que os deuses eram bons ou maus. Os deuses eram. Eles eram muito mais parecidos com um ser humano até. Às vezes tinham raiva, às vezes perdoavam. Então, quando Maniqueu chegou, Maniqueu disse o seguinte: eu recebi uma revelação e que a religião é para separar o bem do mal. E quando ele fez isso, ele mudou drasticamente tudo que a gente se tem por religião. Porque o objetivo das religiões passou a ser a luta do bem contra o mal. Tá, e vamos lá, por que isso se repercutiu em praticamente todas as religiões? Primeiro, Santo Agostinho, né, que foi um precursor da Igreja Católica e do cristianismo, né, porque acabou se repetindo depois com o protestantismo e com a Igreja Evangélica até hoje. O Santo Agostinho, ele foi maniqueísta e ele levou as ideias de Maniqueu para a Igreja Católica e cristalizou essas ideias dentro do cristianismo.
que antigamente não tinha. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma ideia de bem contra o mal, a gente acaba tendo uma ideia de que é a seguinte, veja bem, se só existe o bem ou o mal, se eu sou bem, logo você não está fazendo a mesma coisa que eu, logo você só pode ser o mal. E isso fez com que o mundo se dicotomizasse muito. Por exemplo, né, aqui um exemplo do nazismo. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos nazistas viam a figura de Hitler como um segundo Messias, como se fosse a reencarnação de Jesus Cristo. Porque ele falava, ele dava, os discursos deles era meio profético, era meio messiânico mesmo, do tipo, vamos lutar contra o mal, os judeus são o mal da humanidade, os testemunhos de Jeová são o mal da humanidade, a gente tem que destruir, é por isso que a Alemanha não está bem, temos que cuidar da raça de Deus, porque as outras são do demônio. Então você começou a ter, para os nazistas, uma luta do bem, e eles eram bem, óbvio que eles eram bem, contra o mal. E como é que foi a ideia dos aliados na Segunda Guerra? Hitler é o mal, Hitler é o anticristo. Nós vamos lutar, nós somos aliados, somos o bem, e vamos lutar contra o mal. Então isso favoreceu uma série de disputas. E veja bem, olha só uma coisa interessante, tá? Da ideia do bem contra o mal. Quando você olha a vida de forma dicotomizada, e isso é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, por exemplo, essa ideia de direita e esquerda no Brasil, isso não existe, gente. A verdade é que não existe essa ideia que a gente pensa de direita e de esquerda. Eu postei uma vez aqui num grupo exatamente um teste para você ver se você é de direita ou de esquerda de verdade, ou em que ponto você está na escala. E olha, muita gente que acha que é de direita, na verdade é de esquerda, muita gente que acha que é de esquerda, na verdade é de direita, porque, gente, essa linha é muito tênue. A gente acha que as coisas são preto ou branco. As coisas não são preto ou branco. Veja, o preto, aqui está o branco, e aqui está o preto. Antes do preto e do branco, a gente tem mais de 400 milhões de cores. Então, se a gente define o mundo como preto ou branco, a gente está ignorando tudo isso. Não existe preto ou branco, não existe direita ou esquerda, não existe bem e mal. Veja, matar uma pessoa é ruim? Não sei. Se você estiver matando a pessoa para proteger a sua família. Se você estiver matando para sobreviver, e se a morte daquela pessoa gera a vida de mais 100 pessoas, de 100 crianças inocentes, eu não estou dando aqui julgamento de valor, estou simplesmente dizendo que eu não sei. Só que a gente tende a achar que sabe o que é o certo ou errado de cara. Não é assim. Tá? 880, entre 8 e 80 tem vários números. Então, quando você vira essa ideia de que existe só o bem ou o mal, e gente, olha, vou falar rapidinho de política sem me colocar, mas quando você vê, você demoniza, o Lula é o diabo, ou Bolsonaro é o diabo, Lula é o salvador, ou Bolsonaro é o salvador, vocês estão errados. Não existe isso. Tanto Lula quanto Bolsonaro são seres humanos, têm defeitos e qualidades. Tanto a direita quanto a esquerda tem um monte de ideias esquisitas e torpes, como tem ideias maravilhosas. Só que a tendência é a pessoa se fechar num lado, e isso é muito ruim. Isso é uma ideia maniqueísta. Essa é uma ideia que nos aprisiona. Então, fica aí a grande dica, tá? Nós não temos um grande inimigo a ser combatido, tá bom? Todo mundo está no mesmo barco. Isso eu considero um lado ruim que o Maniqueu trouxe pra gente, tá? Em relação às religiões, não só às religiões, mas em toda a sociedade, né? Que tem o bem e o mal. Né? E aí o que acontece? O ser humano, ele começou a mudar a forma como ele pensava. Porque, veja bem, se existe uma divindade que olha por mim, se existe uma divindade que me ama, que vai fazer tudo por mim, que quer que o meu povo, que é o escolhido, seja qual for, a tribo da Indonésia, os índios, Tupi-Guarani, seja de onde for, mas eu sou escolhido, porque Deus está só comigo, não está com você não, está comigo. O que acontece? Eu me sinto fora da natureza. Sabe essa coisa assim? Os animais, as árvores, isso aí não é meu, isso aí não faz parte de mim. Eu sou muito mais que isso. Então eu começo a me distanciar dessa ideia de natureza. Né? Eu tenho a necessidade de fazer parte do grupo e, claro, a agricultura favoreceu com que a gente construísse e melhorasse a nossa sociedade, nos adaptássemos, né? E a gente querendo ser aceito. Aí vem lá, né? Identidade de grupo. A identidade de grupo, ela por si não é nem ruim, nem positivo, nem negativo. Existem lados bons dessa necessidade da identidade de grupo e lados ruins dela. Vamos lá, qual é o lado positivo? O ser humano fazer parte de um grupo e ser acolhido por esse grupo.
seja o grupo religioso, né? Promove mudanças, porque se você quer ser aceito, você vai mudar para acompanhar o grupo, e normalmente essas mudanças são positivas, né? Você se tornar uma pessoa moralmente melhor, você construir algo para a sociedade, você melhorar com a comunidade que você está, né? Estimula o bem-estar, e sim, a pessoa que se sente parte de um grupo é mais feliz. Porque nós somos seres sociais e nós temos a necessidade de fazer parte de um grupo. Nós somos sim mais felizes. Agora, qual é o lado negativo, né? O problema é o seguinte: quanto mais parecido é conosco, mais a gente quer do lado. Quanto mais diferente, mais a gente quer excluir ou destruir. Então esse é o lado ruim da identidade de grupo. Se eu me identifico com um grupo e aparece uma pessoa de etnia, cor ou fala diferente, eu vou excluir essa pessoa. Essa pessoa não é um ser humano. É qualquer outra coisa, menos um ser humano. Não é igual a mim. Então esse é o lado negativo, né? Então a gente acaba reforçando isso, né? A gente reforça a visão maniqueísta. Se a minha religião é boa, logo todas as outras são ruins. É óbvio, porque só existe o bem e o mal. Se a minha é o bem, logo todas as outras são mal. Né? Então, você acaba tendo isso, né? E, claro, a gente une grupos, mas separa mais as pessoas. Aqui está até um exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Que era do apartheid, onde as pessoas brancas tinham um bebedouro e as pessoas negras tinham outra. Ônibus para pessoas brancas e ônibus para pessoas negras e assim por diante. Tá? Aqui eu botei rapidamente, tá, a evolução de todas as religiões. Só para vocês terem uma ideia de que todas as religiões vieram mais ou menos do mesmo lugar. Depois, se vocês quiserem, eu boto para vocês no grupo ou até no WhatsApp, melhor isso aqui. Mas é daqui que vieram, né, o animismo, que foram as primeiras, e elas foram originando as religiões até chegar em todas as religiões que a gente tem hoje. Né? E aí a gente tem, claro, por exemplo, a árvore de Cristo gerou Igreja Católica, a Igreja Protestante, gerou o Espiritismo cristão, os Testemunhos de Jeová, os Mormons. Mas assim, você tem todas essas religiões atuais no mundo, que elas foram originadas de uma, que foram derivando de outras, que foram derivando de outras, até que hoje a gente tem uma série de religiões. E agora uma coisa interessante que pouca gente sabe. Sabe essas religiões antigas? Elas ainda refletem no nosso mundo de hoje. Nós ainda falamos dela no mundo de hoje sem perceber. Elas ainda existem no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Você fala deuses antigos o tempo todo, vive e festeja festas antigas o tempo todo. Vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de que a humanidade ela não é assim separada. Tá? A gente está muito unido. Então vamos lá. Né? Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas eu vou pegar só alguns para vocês entenderem. Tá? Por exemplo, a Páscoa. Aqui, né, o que é a Páscoa? Né? Se vocês forem ver, a Páscoa em inglês se chama Easter. Né? Por quê? Porque era, na verdade, há muitos anos atrás, a comemoração da deusa da fertilidade. Easter. E Easter, né, ela tinha os dois símbolos. Quais eram os símbolos da fertilidade, da fecundidade? Eram o coelho, porque o coelho se reproduzia muito, e o ovo, que é da onde nasce o pintinho, o passarinho e tudo mais. Então, esses eram os símbolos do nascimento, da fertilidade, que é o que a gente tem com a Páscoa hoje. Então, todas as civilizações comemoravam, né, o Easter. O que aconteceu foi que os judeus, né, os judeus, quando eles fizeram aquela travessia, né, do Egito até a Terra Prometida, atravessaram o Mar Vermelho e tudo mais, aquilo ali eles começaram a chamar de reinício, renascimento, né, que em hebraico se chama Pascor, que é o que a gente chama que é o que eles passaram a comemorar como Páscoa, que batia com o mesmo período das comemorações de Easter e absorveram um pouco daquela cultura. Então você vê que até hoje algumas culturas continuam chamando de Easter, né, como é o caso dos Estados Unidos, a Alemanha, a Noruega, esses países, né, mais assim, com uma cultura histórica mais nórdicas, e a gente pegou mais o nome hebraico. Mas você vê que na época da Páscoa, que a gente faz, dá ovos. O coelho é o coelho da Páscoa. Tá? Vamos lá. Isso aqui é a Lucopérsia. O que é a Lucopérsia?
Era um dia em que os namorados, era o dia que se celebrava o amor entre duas pessoas, ou o amor entre a família e tudo mais. O que acontece? Essa era uma festa muito conhecida e bateu com o dia, né, quando veio a Igreja Católica, de São Valentim. Então, passou a ser o dia de São Valentim ou o dia dos namorados. Mas a origem não é cristã, como muita gente acha. A origem é pagã. E agora, né, essa festa muito curiosa, que a gente repete todos os anos e vai repetir novamente, que é a Saturnália, que era uma festa greco-romana em homenagem ao deus Saturno. Essa festa era tão famosa que ela celebrava a prosperidade, ela celebrava renascimento, ela celebrava tanta coisa bonita. E ela acontecia na época do inverno. Então o que as pessoas faziam? Pegavam uma árvore verde. Qual é a árvore verde que continua verde no inverno? Pinheiro. Pegavam, levavam o pinheiro para dentro de casa e enfeitavam, ornamentavam aquele pinheiro para celebrar. Esse dia era tão especial que havia troca de presentes entre as pessoas. Os escravos, nesse dia, eram permitidos se sentar junto com os seus senhores. Era um dia de confraternização muito bonita. E as pessoas ficaram muito apegadas a essa festa, elas não queriam largar a Saturnália. Quando a igreja católica veio, né, ela esbarrou com esse problema. E aí, para conseguir fazer uma adaptação rápida, ela virou e falou, não, vocês podem continuar comemorando a Saturnália, porque a Saturnália também, né, foi no dia em que Jesus nasceu, então a gente está celebrando o nascimento de Jesus. Sendo que na Bíblia, se você olhar a Bíblia descreve o nascimento de Jesus como sendo um solstício. O solstício só acontece no meio da primavera ou do outono. Não acontece no período nem do verão nem do inverno, né, que seria o dia 25 de dezembro. Então, tanto é que os testemunhos de Jeová se recusam a comemorar o Natal. Por quê? Porque eles sabem disso, está na Bíblia. Então, esse é um dos motivos que os testemunhos de Jeová não comemoram o Natal. Tá? Então, fica aí só como uma curiosidade. Tem várias outras, tá? Por exemplo, antigamente aqui em Portugal, né, aqui que eu dizer, na linguagem portuguesa, os dias da semana eram Marte, Júpiter, Saturno, o nome dos deuses greco-romanos. E na época da Páscoa, em 1200 e pouco, a Igreja Católica trocou para segunda, terça, quarta, quinta-feira e assim por diante. Tanto é que nos Estados Unidos, eles usam os deuses nórdicos. Né? Monday é o dia da lua. Thursday é o dia esqueci o nome do deus. Eu sei que Friday é o dia da deusa Frida. Thursday é o dia de Thor. Por isso o nome da semana. E se você for para a linguagem espanhola, né, eles ainda usam Marte, Viernes, eles ainda usam os nomes dos deuses antigos. Então a gente tem uma série de coisas, se eu for falar aqui todas as coisas, um dia se vocês quiserem, né, como eu falei, eu tenho um curso completo, eu falo de cada uma desses simbologias, das coisas que a gente ainda usa, fala, comemora, né, que tem a ver com os deuses e com as crenças antigas e não tem nada a ver com as nossas religiões modernas. Então só para você ter uma ideia. Mas assim, a gente vive o nosso cotidiano todo influenciado por religiões antigas e nem se dá conta disso, tá? Aí vamos lá, a cura através da fé. Existe a cura através da fé, gente? Cientificamente falando, como eu falei, né, no início, eu não estou abordando a questão espiritual ou religiosa aqui, até porque eu não tenho como trabalhar isso. Dentro da psicologia não tem como, não tem ferramenta, não tem como fazer. Tudo que eu falar sobre fé ou religiosidade, que for além de pesquisas, eu vou estar especulando. E eu não gosto de especular. Então, vamos lá. Né? De acordo com o dicionário, por exemplo, o que significa fé? Fé significa conseguir acreditar sem necessitar ter provas. Você não precisa ter prova, você acredita. Como dizia Jesus, né? Bem-aventurado aqueles que viram e acreditaram. Então, isso é fé. Tá? E você acreditar que vai melhorar de um câncer ou que vai melhorar de um problema cardíaco sem ter nenhuma evidência, isso é bom? Gente, isso ajuda, isso cura sim, tá? Então nós sabemos que existem sim essas curas espirituais. Agora vamos lá, quais são os estudos? O que se acredita dentro disso? Tá? Se acredita que isso seja o que a gente chama, dentro do meio médico, né, ou até psicológico, o efeito placebo.
Gente, o que é o efeito placebo? Efeito placebo é o seguinte, tá? Para quem não sabe, né, nós temos dois efeitos. O efeito placebo e o efeito nocebo. Né? Quem descobriu esses efeitos foi o Henry Beecher, né, em Harvard, em 1955. Tá? Inclusive, ele mudou toda a forma médica que se tem. Eu, inclusive, já passei muito placebo para pacientes. O que é o placebo? Placebo é quando você dá uma substância que não tem nenhum efeito, nem positivo nem negativo, mas você vira para essa pessoa e fala, esse remédio é muito especial. Esse remédio vai te ajudar. Esse remédio vai te curar. Então, o que acontece? A pessoa toma e o organismo acaba reagindo positivamente àquele remédio que não faz sentido nenhum. Gente, o efeito placebo ele é tão poderoso, que quando você vai testar um novo medicamento, a gente tem que trabalhar o novo medicamento com duplo cego. Quem não sabe o que é duplo cego, eu vou explicar agora. O que acontece? Digamos que a gente vai testar um novo medicamento para dor na coluna. Então eu vou pegar 1000 pessoas e vou separar 500 pessoas de um lado e 500 pessoas do outro. Para 500 pessoas aqui, eu vou dar um medicamento verdadeiro. Para essas 500 pessoas, eu vou dar placebo, sei lá, um remédio com farinha, qualquer coisa, que não faz efeito nenhum. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque o efeito placebo é conhecido, o efeito placebo existe, a gente sabe disso. Então, se os dois grupos melhorarem da mesma forma, esse remédio não funciona, porque o que fez as pessoas melhorarem não foi a substância do remédio, foi o efeito placebo. E todo esse teste é preciso ser feito com duplo cego, porque o fato do médico saber se está dando placebo ou não, influencia. Porque, por exemplo, o médico que está dando placebo, ele, toma aí e vai embora. Agora, quando ele sabe que você está tomando remédio, ele vai lá, ele vai pesquisar, vai tirar sua pressão, vai fazer mais perguntas. Então, isso tudo também influencia. Então, nem o médico sabe se ele está dando placebo ou não. Peraí, estou vendo que já tem perguntas aqui. Deixa eu ver. A Alessandra está perguntando. Oi, peraí. Deixa eu ver, Alessandra, o que você perguntou. Precisamos acreditar que vamos nos curar. Exatamente. Eu vou até comentar sobre isso daqui a pouco também. Usamos o placebo na hipnose clínica. Eu uso muito placebo. A criança, por exemplo, eu percebo que a criança tem medo de se engasgar, né? Porque ela se engasgou em algum momento mesmo. E aí eu viro e falo, olha, você vai tomar esse remédio. A pessoa pega farinha, mistura com um pouquinho de açúcar, dá o pozinho nela e fala que é um remédio maravilhoso, que vai fazer com que ela não se engasgue. O que acontece? Ela vai se sentindo confiante. E ela consegue comer. Ou para dormir. Eu não consigo dormir, não tenho sono. Esse remédio é potente. Você vai tomar 2 gotas e vai querer dormir direto. É placebo, não tem nada ali. Tem uma aguinha com um pouquinho de sal e açúcar. Qualquer coisa assim que não faz mal nenhum para a criança. Mas que a gente fala de uma forma que a criança acredita. E, gente, é muito comum, ainda mais com esses problemas emocionais, né? Faz xixi na cama, inventa um remedinho que vai parar. Então, eu uso muito placebo. Né? Eu prescrevo, claro que eu falo para a criança que aquele remédio, meu Deus do céu, se você tomar mais de 2 gotas, cara, você vai dormir por 3 dias, coitado, que é muito forte. E aí a criança acredita e acaba funcionando. Existe também o efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? É exatamente o contrário. Se você acreditar que algo ou alguma coisa pode causar uma sensação ruim, pode te causar algum efeito ruim, isso também acontece. Então, veja bem, se, sei lá, você tomou alguma coisa, alguém virou e falou assim, cara, você tomou isso vai te fazer mal. Se ela acreditar que vai fazer mal, ela vai sentir mal-estar. Ela vai sentir enjoo. Ela vai sentir alguma coisa, porque ela vai acreditar que aquilo faz mal. Isso vai para, por exemplo, aquela questão da maldição. Né? Isso mesmo, Alessandra, água com açúcar. A maldição, ou seja, né, sabe a macumba, gente? A macumba só funciona se você acreditar que fizeram a macumba contigo ou se você souber que fizeram alguma macumba contigo. Se não, olha, não funciona. Tá? Então, esse é o efeito placebo e o efeito nocebo. Agora eu vou falar sobre uma outra pesquisa, né? A gente já está finalizando. Gente, então olha só, a gente já está finalizando a live. Se vocês tiverem qualquer pergunta, eu recomendo que vocês já vão preparando as suas perguntas, porque eu já estou finalizando a live, tá? Nós temos o efeito Krukoff. O que é o efeito Krukoff? Michael Krukoff, em 1998, na Universidade de Duke, né? Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa pesquisa, é só procurar na internet. Gente, apesar de serem coisas assim, muito interessantes que eu estou falando, coisas que talvez até muitos de vocês não conheçam,
Tudo isso aí é de fácil acesso, vocês encontram na internet. E, como eu falei, eu tenho um curso completo sobre isso, um curso de 3 horas, explicando como a religião influencia e modifica e interfere no nosso dia a dia, tanto positivamente quanto negativamente, no caso de algumas religiões, né? Ou de algumas doutrinas, ou até às vezes a religião é tranquila, mas a pessoa mesmo acredita que vai ser punida ou castigada por alguma coisa. Então, daí, nesse caso, a religião vai fazer mal a ela. Tá? Então, vamos lá. Né? O que é o efeito Krukov? Ele chegou e separou 748 pessoas. Ele era extremamente religioso e ele queria provar para a sociedade científica que a oração funciona. Não importa qual. Se você fizer a oração, a pessoa vai melhorar. E aí o que ele fez? Ele separou esses grupos em 4. Então, dos 748, ele pegou 189 pacientes que recebiam oração e relaxamento com imagens, com músicas. Então as pessoas ficavam ali orando, tinha uma música, tinha todo um fervor. 182 pacientes receberam só reza, eles chegavam lá e oravam por eles. Tá? 185 recebiam o relaxamento com imagens e músicas. E outros pacientes não recebiam nada. Tá? O que aconteceu depois de 6 meses foi o seguinte, né? É que os 4 grupos, né, tiveram índices de melhora muito parecida. E outra coisa, o fato de você saber que estão orando por você influencia. Então, veja bem, tinha um grupo lá que recebeu a oração, mas ele sabia. Tipo assim, imagina você, olha, nós estamos orando por você. Então essa pessoa sabe que está recebendo oração. Isso fazia ela melhorar. Se ela estiver recebendo oração, mas não souber que estão orando por ela, ela não vai receber os benefícios da oração. E quais são os benefícios da oração? Como eu falei no início da live, em média de 33% a 36%. Ou seja, é muito parecido com o índice do placebo, né? A melhora da oração. Agora, gente, né, para finalizar, eu não estou querendo dizer, né, que a oração ela funciona. Ainda mais se você souber. Agora, entra aquela questão, por quê? Por que ela melhora o sistema imunológico? Por quê? Será que não é porque existe algo mais realmente transcendente, que a gente chama de Deus, espíritos, ou seja lá o que for? Para essas questões, eu não tenho como responder. Eu sou simplesmente um psicólogo e trouxe aqui um pouquinho de informação sobre o assunto de religião e o comportamento de psicologia, para trazer um pouquinho de luz, né, nessa discussão. Gente, então eu finalizei, e aí eu gostaria, antes de terminar tudo, saber se alguém tem algum tipo de pergunta, né, para fazer sobre tudo isso, se alguém gostaria de comentar alguma coisa, né, eu vou deixar alguns minutos aqui. Alguém gostaria de falar algo? Né? Fique à disposição, essa é a oportunidade. Se alguém quiser comentar ou, enfim, né, tirar alguma dúvida sobre o que eu falei. Né? E mais ainda, né, se alguém tem interesse no curso completo sobre psicologia e religião. Como eu falei, aqui foi um apanhado muito superficial de tudo. Né? E ali eu aprofundo em todas as pesquisas científicas, eu me aprofundo em todos os comportamentos humanos e eu trago casos clínicos muito mais vivos do que realmente aconteceu como eu trabalhei. Né? Existe diferença entre fé, religião e crença? Né? Bom, sim, até de forma etimológica existe. Né? Fé é você acreditar sem precisar ver. Então veja bem, eu tenho fé que eu serei milionário. Isso não necessariamente tem a ver com religião. Eu não estou me baseando em nada, eu não estou me baseando em nada lógico, é simplesmente a fé de que eu vou ter que ficar rico. Né? Então isso seria a fé. Religião. Religião vem do termo religar. Né? E religar, né, seria religar com Deus ou com a espiritualidade. E a religião é um conjunto de crenças e dogmas. O que é um dogma? Dogma é aquilo que a gente não muda. Cada religião tem o seu. Então veja bem, tem coisas na religião que você pode mudar ou não. O dogma não vai mudar. Vou dar alguns exemplos, né? O dogma da Igreja Católica é a ressurreição. E o fato das comunhões. Por exemplo, se você faz a primeira comunhão, né, os sacramentos, né, a primeira comunhão, batismo e tudo mais, você fez os sacramentos. Isso são dogmas. Isso não vai mudar na Igreja Católica. Isso não é passível de ser discutido. Tá? Na Igreja Evangélica, em algumas, né, igrejas pentecostais, existe céu e inferno. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, para algumas, esse é um dogma. Não tem que discutir isso se existe céu e inferno. Existe.
Você não pode discutir esse dogma. Se for na igreja kardecista, por exemplo, na religião kardecista, existe reencarnação. E ponto. Você não pode discutir isso. Isso é uma dogma. Você não vai discutir se existe ou não reencarnação. Se você vai para o espiritismo, existe reencarnação e acabou. Esse é um dogma. Então, e assim por diante. Então, cada religião tem a sua estrutura e seus dogmas. Agora, a crença são umas coisas, podem ser, toda religião tem crenças, mas a crença é mais sutil, é alguma coisa que você acredita. E aí tem a ver muito mais com uma coisa mais particular de você acreditar ou não. Tá? Eu acredito, por exemplo, uma crença. Eu acredito que se eu deixar o sapato virado de cabeça para baixo, minha mãe vai morrer. Isso é uma crença. Eu acredito que se 3 pessoas arrumarem a cama junto ao mesmo tempo, alguém na casa morre. Eu acredito que se eu botar a vassoura de cabeça para baixo na porta, a visita indesejada vai embora. São crenças. E aí dentro das religiões tem as suas crenças também. As crenças, elas podem sim mudar ou não. Os dogmas não, tá? A psicoterapia seria um efeito placebo? Não. Tá? A psicoterapia não é um efeito placebo, até porque a psicoterapia ela trabalha estratégias, metas, ela ensina, né, o que está acontecendo com a pessoa toma consciência do que faz, e a gente trabalha com estratégias, com técnicas, com protocolos de atendimento para a pessoa melhorar. Por exemplo, a questão da ansiedade. Eu tive que aprender por que o ser humano fisiologicamente sente ansiedade para aprender técnicas para ela sair da ansiedade. Então ela aprende a lidar com ela passa a ter um conhecimento maior sobre ela mesma, passa a aprender técnicas e estratégias, como técnicas de respiração, de visualização, de tomada de atitudes. Então não, a psicologia, a psicoterapia, ela vem da ciência do comportamento humano, entendendo por que aquele comportamento humano acontece, a gente pode trabalhar para modificar aqueles comportamentos, tá? Inclusive, né, a psicologia é um braço da ciência, né? Fica aquela questão, né, se as ciências médicas ou ciências humanas, né, a sociologia tenta puxar mais para sociologia, antropologia para a parte humanas, né, sendo que a medicina, a psiquiatria, né, tenta puxar para a parte médica, até para a questão dos diagnósticos e por a gente trabalhar muito com doença mental também. Mas eu diria que a psicologia está ali naquele meio termo. Lembra o que eu falei? Não tem 8 ou 80? Então estaria no meio termo. Bom, gente, mais alguma pergunta? Então, gente, né, se não surgir nenhuma outra pergunta aqui, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram comigo até agora. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, eu pretendo colocar ela no YouTube também. Gente, mesmo eu terminando, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer perguntas. E como eu falei, se vocês tiverem interesse num curso completo, eu já fiz várias vezes, inclusive em outros estados também, um curso bem profundo sobre isso. E a gente pode estar batendo um papo e aprofundando isso de um jeito bem mais agradável, tá bom? Gente, um grande abração e muito obrigado por vocês, digamos assim, doarem parte da quarta-feira de vocês para nossa conversa, tá bom? Um abraço, gente, e até mais.